Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder todas as perguntas que vocês fizeram a uma postagem recentemente minha. Admito que foram perguntas muito boas. E o vídeo vai estar dividido em duas partes, justamente para ele não ficar tão grande. Mas enfim, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo. As primeiras perguntas são da Letícia. Primeira pergunta: quais são seus personagens favoritos de Tartarugas Ninja? Bom, se ela estivesse se referindo a Tartarugas Ninja 2012, com certeza minha personagem favorita é a April O'Neil. E eu explico isso melhor na análise que eu fiz sobre ela em um vídeo anterior. Segunda pergunta: quais são seus desenhos favoritos? Bom, eu tenho muitos desenhos favoritos. Eu assisto muitos tipos de desenhos. Desenhos que têm temática muito incríveis de terror, como Coraline. Eu assisto também Miraculous, Gravity Falls, A Casa Coruja, os Undergrounds. Mas séries em específico que eu gosto é série com lutas incríveis, com a história que me atraia e também que mantém algumas coisas nas entrelinhas para dar a entender alguma determinada coisa, seja assuntos LGBTs ou seja transtornos psicológicos, que eu adoro. Terceira pergunta: como foi quando você criou o canal? Bom, foi uma coisa bem legal, porque eu comecei a fazer vídeo para vocês porque eu achei que seria bem interessante fazer isso, porque eu sempre tive vontade de fazer vídeos sobre desenhos, especialmente Tartarugas Ninja, porque eu não vi ninguém comentando sobre as tartarugas desde 2018 ou um pouco mais para frente. Aí eu, por que não faço um canal sobre Tartarugas Ninja para nós conversarmos sobre Tartarugas Ninja, o quanto eu adoro esse universo, e quem sabe talvez adicionar mais desenhos, né, para o meu canal. E foi assim que eu criei o canal, né, por também falta de conteúdo de Tartarugas Ninja e porque eu gosto de fazer vídeos. Quarta pergunta: qual foi a ideia / inspiração e por que você decidiu fazer o mangá de Tartarugas Ninja 2012? Bom pessoal, logo avisando que o mangá das Tartarugas Ninja 2012 está muito atrasado, porque como eu falei no grupo do Discord, é uma coisa muito difícil de se fazer e é uma coisa bem demorada mesmo. E assim, eu queria fazer esse mangá justamente para ter uma continuação, porque eu queria que tivesse mais personagens melhores abordados, como a mãe da April, que nem sequer apareceu na série e nós não sabemos nem se ela é do bem e do mal. E o mesmo caso acontece em Miraculous, que a Emily é uma personagem que não aparece, mas ela é citada frequentemente, já que ela é uma personagem recorrente para os objetivos do vilão principal da primeira e quinta temporada. E isso me dá vontade de assistir a série. Então assim, a inspiração, entre aspas, que me deu vontade de fazer o mangá de 2012 são justamente os mistérios que a série deixou em aberto, que eu gostaria que tivesse abordado mais fundo. Quinta pergunta: qual foi a melhor animação ou meme de algum desenho que você já viu? O melhor meme que eu gosto de ver é esse meme aqui, pessoal, sério. Esse meme sobre diva e essas coisas eu adoro. A primeira vez que eu vi esse meme sobre o Leonardo e também sobre o Destruidor, eu ri muito. Eu ri muito porque ficou tão parecido. Eu gostei demais desse meme. Na real, é um dos meus memes favoritos, se não o meme meu mais favorito. Sexta pergunta: qual foi a melhor AU que você já viu? Bom pessoal, eu não sou muito de ver AU, que são universos alternativos tirados de um universo. Por exemplo, Scarlet Lady, que é a única AU que eu vi que... Nessa AU consiste que o Miraculous da Joaninha fica com a Chloe Bourgeois, enquanto o Miraculous da Abelha fica com a Marinette do Pentank. Foi a única AU que eu vi até agora. Então, basicamente, Scarlet Lady é a minha AU favorita porque tem algumas coisas que a série não aborda, que a série em animação não aborda, já por ser uma série infanto-juvenil. Então é por isso que eu gosto muito da Scarlet Lady. Mas quem sabe eu comece a ver outras AUs de outros desenhos, como Gravity Falls ou até mesmo The Owl House. Próxima pergunta é da Shaya, e ela perguntou: qual a sua tartaruga favorita? Bom pessoal, eu não tenho nenhuma tartaruga favorita. Eu gosto muito dos quatro, do Rafa, do Mickey, do Donnie e do Léo. Mas eu tenho um apego a mais sobre o Leonardo, porque eu gosto do jeito que ele é retratado. Por mais que ele tenha protagonismo exagerado, eu diria que ele é a tartaruga que eu gosto mais de ver em ação, justamente por ele aportar coisas tão sérias. Tipo, ele dá confiança a Karai e depois ele se decepcionar por causa dessa tal confiança que ele deu sobre ela. Ele também demonstrar ansiedade, que é um tema que eu adoro. É simplesmente um tema que eu adoro ver abordado nos desenhos animados. Tanto a ansiedade quanto a comunidade LGBT, que eu adoro ver esses tipos de coisas em desenhos animados. Eu adoro. Mas eu diria que o Leonardo não é minha tartaruga favorita. Eu só tenho um apego a mais por ele, justamente por ele aportar pontos que eu adoro em desenhos animados. E a segunda pergunta foi:
qual o seu desenho favorito? Bom, pessoal, eu não tenho desenho favorito. E, assim, os desenhos que eu mais gosto de assistir é Tartarugas Ninja, Miraculous e Gravity Falls. São desenhos que eu simplesmente adoro. Também tem The House, a Casa Coruja, né? E She-Ra e as Princesas Poder. Tem vários desenhos que eu adoro, mas não tenho nenhum específico. Mas o que eu tenho mais apego é justamente Tartarugas Ninja, por ter a minha personagem favorita. Próxima pergunta é da Emily. Primeira pergunta: tem alguma versão das tartarugas que seja a sua favorita? Pergunta já respondida, então eu não vou responder de novo. Segunda pergunta: além das Tartarugas Ninja, que outros desenhos você tem vontade de fazer vídeos? Bom, pessoal, eu tenho vontade de fazer vídeos de vários outros tipos de desenhos, como por exemplo Hazbin Hotel e Hello Vaboss, que são desenhos para mais de 16 anos que eu assisti recentemente, que eu simplesmente adorei e queria trazer aqui, mas Hazbin Hotel e Hello Vaboss tem uma linguagem muito inapropriada, mas é claro, né, que é um desenho para mais de 16 anos. E assim, eu fico com medo de trazer esse tipo de conteúdo e vocês não gostarem. Sei que tem uma grande comunidade de Hazbin Hotel e Hello Vaboss, mas eu tenho medo, né, de como o pessoal vai reagir sobre a minha opinião, sobre o Angel, sobre o Husky, sobre a Charlie, sobre o Lucifer, sobre o Alastor, sobre também o Adão e os outros demais personagens. São polêmicas que eu adoraria ver. Quem sabe eu começo a fazer e a introduzir mais desenhos justamente no tema de analisando personagens. É uma possibilidade, né, que eu devo considerar. Próxima pergunta é da Clara BS. E a primeira pergunta que ela fez, ela falou: você joga Brawl Stars? Se sim, qual o seu Brawler favorito? Bom, pessoal, eu jogo sim Brawl Stars e esta aqui é a minha conta. E assim, o meu Brawler favorito, que eu adoro jogar mesmo, é a Tara. Sei que ela tá um pouco abaixo dos troféus, mas eu pretendo pegar ela 1k de troféus algum dia, se meu Wi-Fi deixar, é claro. E a segunda pergunta foi que: você já se shippa com algum personagem de Tartarugas Ninja 2012? Bom, eu me shippo com 2 personagens, por mais inacreditável que pareça. O primeiro e o mais óbvio, é claro, que é a April, que, sério, eu adoro ela. E se vocês quiserem saber mais a fundo sobre ela, eu sugiro ver os meus vídeos analisando ela e falando o porquê de eu gostar muito dela. E também outro personagem é justamente o Leonardo, porque eu adoro o Leonardo, eu simplesmente gosto muito do Leo, mas tem pontos negativos sobre ele. E eu vou falar mais a fundo sobre o Leonardo em um vídeo análise só sobre ele. Mas em resumo, eu me shippo com o Leonardo e também com a April O'Neil. Próxima pergunta é a do Nathan, e a primeira pergunta que ele fez foi: quais filmes de animação você está animado para ver? Eu diria que nenhum em específico, mas eu tô com vontade de ver Os Caras Malvados 2, que eu não sei se saiu ou não, depois eu dou uma pesquisada para ver se saiu ou não. E eu adoraria também ver uma continuação de Coraline, já que tem muitos mistérios envolvendo esse grande universo. Eu adoro Coraline, eu adoro esses mistérios que a série deixa em aberto só para poder criar mais vontade de ver. Sério, é uma coisa que eu adoro, simplesmente desenhos com temática de terror e mistério, que me dá vontade de ficar assistindo e reassistindo só para descobrir o que acontece. E a segunda pergunta foi: quais desenhos dos anos 2000 você adoraria uma continuação? Bom, né, eu não diria que são desenhos dos anos 2000. Eu adoraria uma continuação de Gravity Falls, que é uma série que simplesmente está todo mundo querendo uma continuação. Todo mundo simplesmente adoraria ver o Gêmeos Pines lá em Gravity Falls, ou até mesmo lá na Califórnia, derrotando o Bill Cipher, que aparentemente o Bill está morto, entre aspas, mas é uma coisa que eu adoraria ver. Era também a continuação de Os Undergrounds, que é um desenho brasileiro que realmente eu queria ver essa temática dos Underground finalmente subindo para a Terra e vendo como é a nossa Terra e ter a interação desses personagens. Eu adoraria ver isso. Também tem outros desenhos que eu adoraria a continuação, mas são muitos desenhos que eu assisto. Então só vai ficar em Undergrounds e também Gravity Falls. Bom, e a terceira pergunta foi: quais são os seus top 5 animes favoritos? Bom, pessoal, eu sou muito fã de anime, eu adoro anime, simplesmente eu amo. E assim, os animes que eu gosto mais de assistir são: o primeiro, é claro, que é Dragon Ball, que simplesmente é uma relíquia que eu adoro, simplesmente amo. O segundo é Naruto, que é basicamente igual ao Dragon Ball, mas tem uma história muito mais aprofundada. Enquanto o Dragon Ball tem lutas incríveis, Naruto tem uma história mais aprofundada, com mais tristeza e mais carga emocional. O terceiro anime é Oshinoko, que é um anime incrível, que eu adorei a temática que eles incluíram sobre a Idol e também sobre o Aqua e a Ruby e também de outros personagens. Simplesmente adoro.
O quarto anime é Spy Family, que esse anime entrou em hype, sei lá, por volta de 2021, 2020, por aí. E eu comecei a assistir e simplesmente gostei. Que a protagonista tem superpoderes, o pai da protagonista é um espião e a mãe é uma assassina. Simplesmente adorei. E o quinto anime que eu mais gosto de ver é, claro, que é o Tonikawa Kawaii, que é um anime de romance que eu simplesmente adoro. Se vocês verem, eu gosto também de animes de romance, animes de luta e também com cargas emocionais. Gosto de vários tipos de anime, então animes variados frequentemente é algo bom de se assistir. Na verdade, ele não partiu. Que lindo, cara! Próxima pergunta é do Saori. Primeira pergunta, você faria vídeos de animações de terror? Eu faria sim, tanto que eu tô cogitando a possibilidade de eu fazer vídeos de Coraline aqui pro canal. Mas isso vai depender de muitos fatores, já que eu não tô com muita disposição de fazer vídeos. Mas quem sabe, né, eu continue mantendo a frequência aqui do canal, tipo uns 2 a 3 vídeos por mês. Quem sabe, né? Vamos ver o que o tempo reserva pra mim. E a segunda pergunta foi, qual é o seu desenho favorito? Que essa pergunta eu já respondi anteriormente. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu respondi um monte de perguntas e as outras perguntas eu vou fazer na outra parte. Eu deixei o vídeo separado porque iria ficar muito grande. Eu decidi fazer assim porque fica melhor. Mas enfim, comente aqui embaixo mais perguntas que quem sabe no próximo vídeo eu posso também responder todas elas.